Fala galerinha da minha página Caminhando em Pensamentos, tudo bom com vocês? Eu quero começar já gravando vídeo novamente depois de muito tempo e também municiar minha página para fazer com que ela tenha conhecimento de aonde eu possa também levar os meus pensamentos e fazer com que junto com vocês possamos pensar. Nós vivemos uma época nesse país no ano de 2022 onde eu acredito que a liberdade está sendo ferida nesse país. Porque se nós olharmos o artigo 5º da Constituição, que está em aberto aqui, inclusive para mim ler, pelo que está descrito aqui, ó, quanto à liberdade, elas permeiam a maioria dos incisos do artigo 5º, sendo protegidas mais notoriamente nos incisos 4, né, livre manifestação de pensamento e liberdade religiosa, que está descrito no artigo 15º, no inciso 15º, perdão, e também a locomoção, que está lá no inciso 17, liberdade de associação. Mas os três pontos fundamentais que fica nesse questionamento, eu como brasileiro, será que a nossa Constituição ela está sendo, nesse cenário que a gente acompanha hoje, vivido realmente como tem que ser? Será que o STF, os três poderes em si estão conversando? Porque o que eu percebo, segundo a minha fala e meu entendimento, é que esse país ele foi de alguma forma aparelhado. Durante esses 16 anos que o país passou pelo partido, onde houve sim corrupção, onde houve julgamento e mais por manobras judiciais, a pessoa em si não foi devidamente julgada. Mas o mérito aqui em que eu quero entrar em questão na minha página Caminhando em Pensamentos, será que a gente vive essa liberdade religiosa ou a gente vive um ataque à democracia? Será que a gente vive a verdadeira manifestação de pensamento? Será que no futuro, dependente do partido que ganhar, do presidente que ganhar, será que no futuro a gente vai fazer com que essa Constituição permaneça desde 1988 até os dias de hoje, sendo verdadeiramente efetivada? Por que hoje nesse país os jornais estão perdendo a força? Por que hoje nesse país as mídias sociais, a internet tem ganhado mais força? Porque tem mostrado uma verdade? Porque tem questionado a opinião jurídica, a opinião política, as questões do nosso país? Muitas pessoas, elas não entendem que nós temos que entender a política, de certo modo viver a política, mas não a politicagem. Porque o que eu vejo, isso eu vivi e vi acontecer. As pessoas usam a política para viver de politicagem, para ter um certo benefício, para ter um certo ganho nisso. Eu, particularmente, sou contra a reeleição. Mas eu vejo que nesse país, e não só no país, como no mundo, existe uma programação universal. Existe um sistema onde está tudo pré-programado. E que muitas vezes, muitos países já estão perdendo o direito à liberdade, principalmente na América Latina. Muitos países já não têm o direito de fala. Já não podemos ir contra o sistema, porque se formos contra o sistema, estamos correndo o risco de ser preso. Será que nós vamos viver isso novamente? Será que nós vamos viver isso num país onde os meus filhos ou meu filho vai estar vivenciando um mundo, um país de tristeza, que não tem nada de patriotismo? Eu acho que não há nada bonito, mais bonito do que você ver o seu país vivendo o patriotismo. Eu acho que, embora hoje muitos não concordem, mas o país tem vivido essa anseio, essa vontade de viver em prol de um país que vive, aspas, a liberdade de expressão, que vive a livre manifestação de pensamento. Você não pode concordar e não deve concordar com tudo que eu falo,
mas também não pode querer imputar na minha mente de livre pensamento que eu tenho que viver conforme o sistema quer. Porque muitas vezes hoje nós não vemos essa realidade, porque não vivemos a realidade de você ser oprimido, de você ser viver num país opressor. E se você que tem um pouco de mente, entendimento para essas questões, é preciso que você analise isso. É preciso que você acompanhe a vida desse país, porque você faz parte desse país. Muitas pessoas querem debater política comigo, mas elas não procuram entender o que o país está passando, o que o país está vivendo nesse momento. Será que é uma política limpa? Ou é uma política aparelhada ao sistema, aos interesses próprios, seja dentro de uma associação, seja dentro de um sindicato, seja dentro de um órgão religioso, seja dentro de um órgão político, seja em vários aspectos. Porque o que acontece hoje, quando você vai debater um assunto, as pessoas já querem vitimizar. As pessoas não querem buscar informações. As pessoas querem debater porque ouvem a mídia falar, porque ouvem um determinado assunto, uma notícia, e tomam aquilo como verdade. E você tem o livre pensamento e a manifestação de ir atrás desses assuntos e ver o que é verídico e o que não é. Você fazer o julgamento e o entendimento de como está o país hoje. Então fica aí o meu vídeo, o meu registro, e vai ser publicado na minha página aí, Caminhando aí Pensamentos. Curta, compartilhe e se inscreva aí na nossa página. Um abraço a todos.